das Crianças! Clima das Crianças! Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o Gui e agora a gente vai ter um momento da nossa história bíblica, pessoal. Vocês estão bem? Vocês estão se divertindo em casa? Têm obedecido o papai e a mamãe? Eu espero que sim, hein? Bom, vamos lá. A gente vai estar falando sobre o nosso tema desse mês, da nossa série primeiro. Vocês sabem qual que é? Eu vou pegar o meu óculos aqui para enxergar melhor. Pera aí. Foco. Olhem mais de perto. Entendeu? Porque eu peguei meu óculos para poder enxergar bem as coisas. Então, a gente vai estar descobrindo o que significa ter fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que da hora! Mas como que eu posso ter mais fé? Isso a gente vai aprender com a nossa história bíblica de hoje. O versículo do mês fala sobre isso. Vamos relembrar? Ele se encontra em Hebreus. Pega a sua Bíblia, que a minha já está aqui, ó. Eu vou esperar até você pegar a sua Bíblia. Pede para o papai e a mamãe abrir com você. É o texto de Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e talvez a versão esteja um pouquinho diferente na de vocês, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? É assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. E hoje, como eu já disse, a gente vai ter a nossa incrível história que vai começar agora. Se liga aí! A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. No livro de Atos, na Bíblia, que é essa daqui, ó, e você deve ter a sua por aí, a gente vai estar lendo sobre a história de Saulo. Mas quem que era Saulo, afinal? Saulo era um homem que também mais tarde ficou conhecido como Paulo, mas ainda não é hora de contar essa história. Vamos falar só enquanto ele ainda era Saulo. E é o seguinte, quando ele era mais jovem, ele foi enviado a Jerusalém para estudar com o famoso rabino Gamaliel. Olha que nome esquisito, Gamaliel, mas era o nome do cara, né? Fazer o quê? Mas seguindo a nossa história. Como muitos líderes religiosos da sua época, Saulo acreditava que estava mais próximo de Deus por causa do quão de perto ele seguia as regras de Deus, mas ele não entendia de verdade no seu coração quem que era Deus. Ele estudava todas as suas leis com muito cuidado e era muito religioso. Até orava assim, ó, 3 vezes por dia, ó. Eu vou imitar ele. Ai. Querido Deus, obrigado por me fazer tão bom em seguir as suas leis. Viu? Ele era doido. Ele achava que estava fazendo um bem danado para Deus, quando na verdade ele não conhecia Deus de verdade. Ele se achava muito esperto. Como outros líderes religiosos de Jerusalém, Saulo foi pego de surpresa por Jesus. Saulo e os outros líderes ficaram muito chateados porque Jesus dizia ser o Filho de Deus. E ele não acreditava nisso. Ele ficava louco da vida quando via isso. Jesus tinha morrido naquela cruz
E os seus seguidores disseram que ele havia ressuscitado, que eles viram Jesus com seus próprios olhos vivo novamente. E cada vez que Paulo ouvia esse tipo de notícia, ele ficava furioso, cada vez mais bravo. E aconteceu mais pra frente, a história conta assim: contra todas as probabilidades, o número de seguidores de Jesus só começava a crescer. Os líderes religiosos fizeram de tudo o que puderam para destruir aquele movimento. Até prenderam Estevão, que era um líder muito importante para os cristãos naquela época. Ele era muito exemplar. E acontece que Paulo até segurou o casaco dos homens que matavam Estevão a pedradas. Olha que coisa terrível. Era assim que Saulo era. Mas aí a Bíblia continua a sua história. Saulo ficou conhecido por caçar pessoas que acreditavam em Jesus. Quando ele descobriu que alguns judeus estavam na cidade de Damasco e estavam seguindo Jesus, ele foi até o sumo sacerdote Caifás. Saulo pediu cartas para Caifás para que ele pudesse dar permissão para prender todos os cristãos e levar eles de volta para Jerusalém. Saulo viajou com um grupo de homens para prender os crentes que encontraram. Depois de dias na estrada, eles estavam perto de Damasco. Quando eles se aproximaram da cidade, de repente uma luz brilhou no céu em torno de Saulo, bem forte, e ele caiu no chão. Puf! Saulo ouviu uma voz do céu falar com ele. Diz a Bíblia que essa história está em Atos, capítulo 9, versículos de 4 a 6. E está escrito assim, ó. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá bom? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo estavam lá, espantados. Eles nem conseguiam falar de tão assustados que ficaram. Saulo levantou e não podia ver nada. Estava assim igual eu, ó. Não conseguia enxergar quase nada direito. Ou melhor, ele não enxergava nada mesmo. Saulo pensou que sabia o que era verdade. Então ele ficou cara a cara com Jesus Cristo, um homem que ele achava que estava morto. E ele descobriu que Jesus estava muito vivo, vivíssimo. Mesmo que Saulo não pudesse ver, era como se ele realmente visse tudo sobre Jesus, só que de uma maneira totalmente nova. E a nossa ideia principal da história é: conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo. Vamos falar com Deus sobre isso? Eu vou fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, estamos aqui agora. Muito obrigado pela sua história, Deus, contada através da Bíblia. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui em nossas casas e que, assim como Saulo aprendeu a te enxergar de forma diferente, que a gente também possa aprender, Senhor Deus. Por favor, em nome de Jesus, amém. Ao longo da história de Deus, Deus ajudou todos os tipos de pessoa a entenderem quem Ele realmente é. Desde o Jardim do Éden, onde Ele caminhou com Adão e Eva, até todas as vezes que Ele apareceu na vida de Abraão, de Davi, dos discípulos. Deus mostrou às pessoas quem realmente Ele é. Deus até abriu os olhos de Saulo de uma forma muito dramática. Saulo passou a sua vida e até então tentando parar a mensagem de Jesus, mas agora ele podia ver a verdade, que Jesus era mesmo Filho de Deus. Veja bem, conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo. Deus abre nossos olhos também de muitas maneiras diferentes e nos ajuda a olharmos para a nossa vida do ponto de vista dele. Por exemplo, quando você conhece a Jesus, você pode ver como as coisas que parecem ser ruins agora poderiam ser usadas para algo bom. Às vezes, Deus fala conosco através de experiências, como se a gente estivesse em um parque num dia ensolarado e notasse um belo mundo que Deus criou.
e você se sente mais perto de Deus do que nunca. Ou talvez você ouça uma canção sobre Deus, que te ensina alguma coisa sobre Ele, ou você pode ter um amigo que sempre te mostra o amor de Deus. Mas seja como for que você conheça Jesus, sempre vale a pena, porque conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo. É tipo eu, que sou ceguinho e passo a enxergar com os meus óculos. Mas quando você conhece a Jesus, você começa a enxergar tudo, o mundo de uma maneira diferente. Bem, crianças, foi muito divertido estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre ter fé. Um grande abraço e até a próxima! Valeu!